Oi, pessoal, bem-vindo a todos. Vamos começar mais um podcast, hoje com um tema muito legal: análise de compra e venda dos contratos imobiliários, segurança e risco. Tema que é pouco polêmico, né? Tem pouco assunto para a gente debater. E eu tô aqui com uma equipe de peso. Girl Power total aqui, só as meninas fantásticas do direito imobiliário. Vou apresentar elas rapidamente, depois eu dou um minutinho para cada uma se apresentar. Bruna Feitosa, mestrando em Direito, membro da Comissão de Direito Imobiliário da ABA e condominial também, hein? Não esqueça da minha comissão, não. E coordenadora do projeto de mentoria jurídica da OAB. Paula Cruz, pós-graduada em Direito Imobiliário e Advocacia Imobiliária, especialista em regularização imobiliária e membro da Comissão Nacional de Direito da membro da Comissão Nacional de Imobiliário da ABA. E Daniele Farias Borges, não vou confundir não, Daniele Farias Borges, pós-graduado em Processo Civil, formado em Negócios Imobiliários pela FGV e membro da Comissão Nacional de Imobiliário da ABA. Então vamos abrir para cada uma de vocês se apresentar, vamos começar na mesma ordem. Bruninha, pode se apresentar um minutinho. Não posso deixar de dizer que eu tenho, no meu coração, tem um lugar especial a Comissão de Direito Condominial aqui do Rio de Janeiro. É super atuante, presidida pelo aqui, do Leandro Sender. É uma alegria muito grande, né, de estar aqui com todos vocês, né, uma honra, como sempre. Falar de direito imobiliário é falar da atualidade, e é difícil a gente tangenciar, né, esse público-alvo, porque qualquer pessoa pode fazer parte, né, desse grupo e, enfim, entrar nesse mercado. E é um nicho muito bom, né? Novos advogados também querem entrar, é um nicho bastante amplo. Fala no direito imobiliário e ele tem uma amplitude imensa. Judicial aumentou extra. Aumentou é verdade. Cada vez em ascensão. Paula também pode se apresentar. Boa tarde, meu nome é Paula Cruz. Prazer imenso estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite do Dr. Ramon, daqui o Leandro, a Bruna, que fazem parte da comissão. Eu sou da comissão, né, da Direito Nacional de Imobiliário da ABA. Por enquanto, ainda daqui a pouco de condominial também. Acabei de ser convidada para o condominial. É um prazer imenso estar aqui, falar sobre isso. Espero poder trazer conhecimento para vocês que estão nos ouvindo. E Daniele também, sua apresentação. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês participando desse podcast. Agradeço ao doutor Leandro Sender, doutora Bruna, doutora Paula, pela oportunidade de estar aqui, doutor Ramon, que está nos assistindo. Estou muito feliz de participar, trazer um tema aí tão importante para a gente, né, para o nosso meio imobiliário. Vamos lá então, gente. A gente vai falar sobre 3 assuntos principais. A gente, dentro de um universo gigantesco, escolhemos 3 assuntos principais. Primeiro vai ser como fazer uma due diligence eficaz. Segundo, existência de apontamentos impede a venda. E por último, a concentração de atos na matrícula. Serão os 3 temas principais que serão abordados hoje. E vou começar com a Bruninha, doutora Bruna Feitosa, Bruninha para os íntimos. E a Bruninha, né? Já tanto que a gente fala tanto que já virou Bruninha. Com certeza. Vamos lá, Bruninha, pode começar. Como fazer uma due diligence eficaz? Até para pessoas novas que querem entrar, explica o que é uma due diligence para que todo mundo consiga... Perfeito. Sobretudo, eu gostaria de mandar um grande abraço também para o Francisco Egito, né? Ana Maria, que coordena esse podcast aqui maravilhoso. Egito não precisa. E é claro, o Dr. Ramon também, que tá aí acompanhando a gente. Essa diligência prévia imobiliária, né, de forma eficaz, né? A princípio, né, inicialmente, eu gostaria até de falar um pouquinho o que seria essa diligência prévia imobiliária, né? Para que ela serve, né? Na verdade, ela tem uma espécie, né, de uma certa auditoria, né, onde a gente vai fazer alguns levantamentos aí, um estudo, né, do imóvel que está ali envolvido, né, dentro de uma compra e venda, né, um negócio jurídico aí principal da compra e venda. E aí a gente vai verificar, né, algumas documentações, algumas certidões, né, tanto do imóvel, objeto dessa compra e venda, e também do vendedor, né? E muitas vezes do comprador também, né? Essa due diligência, eu costumo sempre dizer que é verdade, é grande verdade, ela faz parte de uma grande assessoria de compra e venda, né? É uma das fases da assessoria de compra e venda. Eu gosto de dividir a assessoria de compra e venda em algumas fases, né? E a primeira, geralmente, eu gosto de dar uma olhada na promessa de compra e venda, né? Um instrumento importantíssimo nesse início aí das tratativas. E dentro da promessa de compra e venda, é super importante lembrar, né, da forma de utilização do sinal, né, a natureza de arras que ele tem,
e a forma de como a gente pode utilizar ela para proteger tanto o vendedor como o comprador, né? E isso tem tudo a ver com essa diligência prévia imobiliária, porque a gente está falando de riscos, né? Como todo negócio jurídico, né? Existem riscos. E o objetivo dessa diligência é justamente a diminuição desses riscos, né? A gente não vai exaurir o risco ele sempre vai ter, mas a gente vai conseguir aí, pelo menos, diminuir a probabilidade de dar algum problema no futuro, né? Então, basicamente é isso, né? E aí a gente pode ir falando aí do desdobramento dentro dessa diligência prévia imobiliária. Aqui anotando aqui algumas perguntinhas para poder bater. Primeiro, quero fazer um comentário, posso soltar minhas perguntas? Não, esse na verdade é uma pergunta para todo mundo, assim, a questão de experiência. É comum para vocês fazerem essa due diligence prévia, se não pessoa física? Posso responder? Olha lá, autora do assunto, a maestra do assunto. É comum sim. Tem. Eu acredito que a nossa sociedade, né, ela tá mudando um pouquinho a sua mentalidade no sentido da advocacia preventiva, né? A advocacia preventiva, ela traz uma possibilidade, né, da gente evitar riscos, inclusive altos, no quesito financeiro, né? Então, para a pessoa, antes de entrar num contrato de compra e venda, é muito importante que realmente ela procure uma assessoria jurídica para verificar em que mundo ali ela está entrando, né? Qual é a situação aqui dessa proposta, né? Então, geralmente, recentemente eu tive 2 casos, né, de clientes que entraram em contato com o escritório, interessados em uma compra de um imóvel na planta, né? E aí a gente, fundamentado na legislação da incorporação imobiliária, né, 4591 de 664, a gente consegue, tanto essa legislação, né, como o Código de Normas também da Corregedoria, né, o próprio Código Civil, Lei de Registros Públicos, a 6.015, né, de 73, eles vão fundamentar essa assessoria, né, essa forma preventiva de assessorar ali o cliente, né. E aí, trazendo assim, um caso prático, o primeiro cliente, ele entrou em contato, e recebeu ali a proposta para comprar um imóvel na planta. E aí, nesses casos, né, quando a gente fala aí de imóvel na planta, é muito importante verificar, né, não só a promessa de compra e venda, mas algumas certidões prévias, né, porque geralmente a gente se aprofunda mais na documentação após a assinatura da promessa. A gente consegue ali instrumentalizar o sinal de forma que assegure, ainda que, pelo menos no escritório a gente faz assim. Então, se tiver algum risco ali, se tiver algum gravame ali nas certidões, depois que assina a promessa, a gente consegue instrumentalizar muito bem o sinal para dar uma segurança para o cliente, no caso, o comprador, na qualidade de comprador, né? Para ele não perder esse sinal. Mas, voltando para o caso concreto, a gente verificou, inclusive, se o memorial de corporação estava registrado, né? E é uma das questões ali prévias que são bem importante. É bem importante verificar por quê. Porque o registro do memorial de corporação, a gente tem uma listagem, né? É uma lista de documentos dentre essa lista aí, inclusive a minuta da convenção, né? Além disso, a gente verifica na prefeitura, né? A gente não vai direto na prefeitura, a gente pede mesmo para o incorporador enviar, né? Olha, como é que tá aí a autorização aí para iniciar a obra, né? Como é que tá o alvará? Tem desmembramento? A gente também, é importante dar uma olhadinha na certidão de ônus reais do terreno, que foi adquirido para a construção da edificação, né? E aí, como é que tá? Como é que tá isso aí? Por quê? Justamente a diminuição dos riscos, né? Então, muitas vezes é o caso mesmo da gente dar um sinalzinho vermelho. Eu não falo, olha, não segue em frente. Eu não falo isso, né? Até porque o segundo cliente que entrou em contato conosco, ele já tinha um imóvel, era só para investir, ele era um investidor, e ele vai assistir a construção desse imóvel, é perto da casa dele. Eu falei, olha, a situação é essa, né? Não tem o registro do memorial de incorporação, a certidão de ônus reais ali a matrícula, né? A matrícula do terreno onde vai ser levantada a edificação. Tá no nome de terceiros, não sei quem é,
A situação é essa, né? Isso foi um dos pontos que a gente levou ali para a conversa. Mas olha, você fica à vontade, né? Agora, o que pode acontecer é você realmente verificar, você acompanhar essa obra e se tornar um lindo edifício, né? Mas você não sabe o que está de trás desse lindo edifício, né? Aquela coisa do sepulcro caiado, né? Que é aquela coisa bonita, mas por dentro tá bem complicado. Então, é claro, a gente sempre deixa à vontade se quiser arriscar dessa forma. Mas eu acho que é bem interessante essa mentalidade aí. Teve um ponto muito importante que você falou sobre memorial de corporação. A gente fala de aquisição de imóveis na planta, e esse é um assunto muito relevante, porque nós tivemos uma alteração na lei do distrato, na lei 3786, ela trouxe várias inovações na lei de corporação, na 4591, e uma delas foi sobre o quadro resumo. Alguns itens obrigatórios no quadro resumo. E um deles é exatamente o número do registro do memorial de incorporação. Perfeito. Então, tem um artigo também, se eu não me engano, 4A, 57A, alguma coisa do tipo, que ele descreve tudo o que precisa ter para ele poder alienar. Sem a documentação, ele nem poderia estar 32, vendendo. deve 32? Ser o 32 32 fala sobre memorial de corporação. Então isso é importante. Sem o memorial, é um ponto importante da diligência a ser feita pelo advogado. Se não tiver registrado o memorial, não se pode vender. E a venda de um imóvel sem memorial de corporação acarreta, inclusive, consequências criminais. Então, isso é importante. E só um ponto sobre a sua pergunta. O que eu sempre faço quando chego a algum caso para poder fazer análise, sendo pessoa física ou jurídica, é fazer uma pesquisa sobre a vida inteira da pessoa. A gente tem que ficar ciente que nós vivemos num país... mas nós vivemos num país que não é muito simples. Assim, as pessoas tendem a querer enganar os outros, aquele famoso jeitinho brasileiro. Não vou falar sobre esse problema que eu tenho, vai que ela não vê e compra. Então a gente tem que agir sempre com o máximo de cautela possível. Mas todos nós aqui, quando assessoramos, já nos deparamos com as mais variadas situações de problemas existentes, ações criminais, cíveis, federais, então tem que ter muito cuidado. Pois é, eu tenho esse pensamento também, e eu estava conversando com uma colega advogada, e ela falou, mas o cliente às vezes não quer pagar a certidão. Eu falei, mas eu não entro nesse mérito. A gente acostumado já sabe tudo o que tem que fazer, sabe ali a média do preço das certidões, e fala, o preço do serviço é esse. Eu não fico perguntando, não é opcional, entendeu? Porque eu acho que envolve muita coisa. Primeiro, de repente a pessoa ali não quer gastar, que seja R$1.000, só que ela vai ter um prejuízo muito maior lá na frente, e sem contar que a gente está colocando o nosso nome, nossa carreira ali no meio, porque não tirou uma certidão. Então, assim, eu não coloco isso como opção. Tem que tirar. Assim, a gente já viu uns casos que teve... mas aí foi uma execução fiscal, que a empresa vendeu para uma pessoa, essa pessoa vendeu para a pessoa, enfim, já estava no terceiro vendedor, e aí o tribunal reconheceu que era fraude de execução e o cara perdeu o imóvel. Esse é um caso além, mas se a gente não faz o mínimo, imagina... E até reforçando só o que você falou, vale lembrar que as certidões agora quase todas são gratuitas já. A grande maioria já é gratuita, com algumas exceções. Então, é mais um motivo para... Não tem custo tão grande. Por que não tirar? Pelo menos as gratuitas, tira todas as gratuitas logo. E já consegue, não ter uma noção. Até porque, se não achou nenhum apontamento naquelas certidões, das gratuitas, possivelmente, assim, a chance de você ter alguma coisa a mais é menor. Tem que fazer a diligência. Mas eu acho que algumas pessoas, elas realmente não têm ideia desse direcionamento. Eu vou trazer um caso aqui, inclusive, de um médico que ele comprou, por cessão de direitos, um imóvel. Ele já era o 4º cessionário, né? Houve 4 sessões antes dele. E ele comprou imóvel. Esse imóvel, eu trouxe até aqui o RG, que é um caso bem interessante, a matrícula. A casa construída, mas só estava constando o lote. E pior ainda, a pessoa que vendeu estava com processo criminal de estelionato. Ou seja, esse imóvel está com uma indisponibilidade criminal. Então é muito importante, aí, como a doutora Bruna colocou no início, né, do diagnóstico da due diligence, da gente verificar todos esses apontamentos, né, que existem dentro desse processo de averiguação, porque pode existir processos cíveis, criminais, como é esse caso, e no caso da indisponibilidade, você não pode fazer nada até o processo criminal terminar, né? Se terminar. Se terminar, exatamente. Terminar bem. Então, pois é. Então, a gente agora está acompanhando, tem um advogado criminal para isso, para ver como vai desenrolar. Assim, pegando o gancho do que você está falando, né, é legal porque... Muitas vezes você pode até ver uma indisponibilidade ali na matrícula, ou então uma falta de uma averbação ali da obra, só tem lote, não foi averbada a construção, né? E aí a gente pode também enviar
propostas honorários para regularizar o imóvel, né? Então, Sim. vamos lá, vamos regularizar primeiro e depois a gente faz a compra e venda. Até porque sem essa regularização também, muitas vezes, a gente não consegue, né, prosseguir com a compra e venda, né, com o registro. Vai ficar só aquela transmissão da posse, Exato. né, e aquele risco absurdo, né, de cessão de posse. Hoje em dia os cartórios nem gostam mais de fazer escritura de cessão de posse. Eles te olham completamente de cara torta. Verdade. Posse, não, né? Então, no máximo, vai fazer uma declaratória de posse. Mas é engraçado que a posse é um direito, inclusive um direito penhorável, né? É verdade. Você não tem nada, você pode penhorar a posse. Inclusive de sucessões também, né? Você pode lógico. tomar as posses lá na usucapião. Exatamente. Mas acaba não gerando uma certa segurança da propriedade, né? Então, mas quer dizer, a pessoa fica só com aquele, um dia eu vou fazer usucapião. Tomara que ninguém me Mal ela notifique. sabe. Mas é por isso que foi a minha pergunta, porque quando chega pra mim pra regularizar, geralmente, e o que ela falou, é médico. Então, tem gente que fez faculdade comigo de direito, não advoga, mas fez faculdade comigo, comprou imóvel assim e não tirou, assim, sabe, nada. Então, assim, realmente as pessoas, elas têm essa dificuldade de fazer essa diligência prévia, por isso até que eu perguntei, porque assim, se o cara for investidor, se for empresa, ou se o cara tiver uma mínima noção ali, ele até procura uma assessoria, mas em geral, a minha experiência, as pessoas físicas normais que vão lá comprar um imóvel, e tal, elas não fazem. Aí aconteceu isso, esse amigo meu que fez faculdade comigo, ele comprou imóvel e eu falei, você não tirou um RGI? Porque o RGI já estava com problema. Entendeu? Então já começou assim desde o início. A matrícula já estava ali, né? E agora tá tudo embolado, tem 1 milhão de indisponibilidade trabalhista, porque a construtora faliu. Eu falei, faz o seguinte, senta e espera. Agora uma usucapião, uma adjudicação, não tem o que fazer mais. E aí vem o grande primeiro ponto aqui, eu acho que a gente pode ressaltar, né? A grande importância que um advogado tem nisso. Jamais comprar um imóvel sem consultar um advogado especialista no assunto. Exatamente, vai sair bem mais barato. É isso. É a famosa economia porca, né? Não quero pagar o advogado que vai custar caro, e às vezes você vai ter um problema lá na frente. Mas o que eu vejo é isso, a pessoa não quer pagar o advogado, a pessoa não quer pagar o ITBI ali, de repente, da promessa e tal, e aí ela tem uma economia, assim, burra, porque ela vai economizar ali uns honorários, o ITBI, uma certidão ali, só que assim, isso vamos supor, 5 mil reais hoje, daqui a 10 anos vai ser muito mais caro. E quando você souber do problema, você já está, de repente, no risco de perder o imóvel. Então, assim, não vale a pena. E às vezes a gente está falando de uma pessoa que juntou a vida toda, né? Mas eu acredito que às vezes as pessoas vão muito na boa fé para comprar. Elas não têm ideia. Esse é o problema. Isso. Pois é. Elas acham que não vão precisar do advogado para fazer essa diligência prévia. Mas a pessoa, eu conversei com ela, dá para confiar na pessoa. Você nunca sabe quem está do outro lado da mesa. Pois é. Essa que é importante. O nosso papel como advogado é exatamente pesquisar para saber se a pessoa do outro lado da mesa tem boa fé. Exatamente. Do outro lado que eu digo, não o seu cliente, a pessoa que esteja vendendo o imóvel. De fato é boa fé mesmo, porque a maioria é esclarecida, no meu caso, um médico, ou um outro advogado também, ou um economista, enfim. Só que as pessoas, elas não se atentam para isso. Eu acho que as pessoas levam, assim, que eu já ouvi até dos meus clientes, eles vão muito pelo lado emocional. Principalmente se for o primeiro imóvel. Sim. Assim, o sonho da casa própria. É minha casa. Ele vê aquele negócio, aí vê a maquete, ele fala, ai meu Deus, assinou. Pronto. Total. Aí ferrou. Aí depois Ele nunca foi ansioso com um presente novo, né? É isso que é. Não, e muitas vezes a gente está falando de imóveis de 2 milhões, 4 milhões. Sim, não tô falando e prossegue. Exatamente. E mesmo assim, né? A gente, enfim, né? Muitas vezes até faz, gente. Olha só, por incrível que pareça. Tem esse pessoal que não procura o advogado, e tem o pessoal que procura, a gente dá ali o parecer, né? Leve sinal vermelho. A pessoa mesmo assim segue. Por quê? Por causa da ansiedade. Gente, é o ponto. É a ansiedade. Mas eu sou muito honesta. Eu tenho um cliente também de incorporação, e eu vi assim, eles não querem mandar documentação, não querem mandar nada. Eu falei, olha. E ele é investidor. Eu falei, olha, não é seu primeiro imóvel, você está comprando para investir, você tem que ponderar se vale a pena correr o risco. Você quer correr? Tudo bem, eu vou te endossar, vou te falar aqui quais consequências, mas assim, você tá disposto a correr esse risco por um imóvel que você só vai investir? Porque você está investindo, mas você pode perder também, então pensa bem. É isso, qual que é o ponto? O advogado orienta, o advogado não decide. Oriento você a comprar, oriento você a não comprar, mas a decisão é sua. Eu apresentei os riscos, você quer correr os riscos, beleza. Tudo ótimo. Mas nós não vamos brecar. Você não pode comprar. Oriento você a não comprar. Mas se você quer correr o risco, a decisão é sua. Exatamente. Inclusive, já tive casos assim também, de orientar. Não acho que você tem que comprar, não, mas eu quero.
Mas, ó, tem esse risco e esse risco. Não, mas mesmo assim eu quero. Muito bom. Aí depois vai ver o prejuízo lá na frente. Mas assim, às vezes é um risco mensurado. Tudo bem, sei que o meu risco é esse, eu quero correr. Porque meu sonho é ter essa casa na beira da praia. É uma casa que tem que depois averbar uma construção. É um risco que eu quero correr. Aí é uma coisa a se ponderar. É igual o arremate, né, no leilão. Ele pode, mesmo depois de ter rematado, ele pode pagar a dívida e a pessoa não conseguiu o imóvel. Ele sabe mas aí ele já sabe dos riscos, sabe o que pode acontecer. É diferente de você não falar nada pra ele se aventurar e quebrar a cara. Bruninha, antes de a gente mudar de tema, vou fazer uma perguntinha só. Principalmente até para advogados que estejam começando, ou até para interessados que querem entender um pouco mais do assunto. Como que você recomenda fazer uma due diligence? Assim, chegou um caso para você. Qual seria, assim, de forma bem simples mesmo, tá? Um pequeno passo a passo. Quais documentos você vê? O que você acha importante ser analisado? Beleza. Quando realmente chega esse cliente, né, procurando essa orientação, é sempre importante oferecer uma assessoria jurídica de compra e venda completa, né? E já começando ali pela promessa de compra e venda. Né? Na promessa de compra e venda, aí consegue verificar algumas certidões, inclusive gratuitas, né? Porque muitas vezes o vendedor acaba arcando mesmo com as certidões ali depois da assinatura, tem um prazozinho ali para apresentar. São gratuitos, preciso te interromper. São gratuitos, são emitidos pela internet, ficam prontos no mesmo segundo. Você coloca o CPF, dá ok, sai a certidão. Assim, realmente é um trabalho que você consegue fazer rápido. E também, eu até gostaria de acrescentar que não é só em relação a esses riscos, né, das certidões ali, do direito de evicção, mas também as cláusulas, né, o que é, bom, juros, e aí, né, como é que tá isso, né, porque eu já tive casos no escritório de pessoas que assinaram lá a promessa de compra e venda, não tinha assessoria jurídica, e verbalmente, o contrato verbal, ele é válido, mas o problema é ele não ser... O problema é ele não ser cumprido depois e a gente provar que foi realmente acertado isso verbalmente, né? E testemunha é complicado, né? Testemunha não tem uma boa fama no judiciário. Mas, enfim. Então, esse início aí com a promessa de compra e venda, né? E depois da assinatura da promessa de compra e venda ali, pagamento sinal, aí começa o levantamento do documento, aquele levantamento pesado ali de documentação, tá? Eu até tenho aqui uma colinha de algumas fases que a gente faz lá, né? Então, essa segunda fase, né? Aquela diligência prévia mais aprofundada, exatamente. E aí a gente vai ter uma terceira fase, né? Que também é essa interface com os cartórios, isso facilita muito a vida do cliente, né? Que ele vai precisar de enfim, né? De procurar cartório. A quarta fase seria a análise da minuta da escritura, né? Porque o cartório vai fazer a escritura, mas é muito importante também analisar para não ter problema lá no RG depois, né? Então isso facilita bastante, porque depois entra a exigência, e aí tem casos que realmente chegam no escritório só com as exigências e são bem complexas. Tem casos que demoram mais de 6 meses para regularizar, né? E aí demora essa transferência da propriedade. E aí vai assessorar ali na assinatura da escritura e finalmente o registro, né? Com a verbação dessa compra e venda lá na matrícula. Eu acho que esse é o caminho, assim, para seguir aí essa compra e venda perfeita. Um breve resumo de um trabalho... mas é um breve resumo de um trabalho que demora... Tem muito bastante. estudo, demanda muito estudo para você conseguir se aperfeiçoar e muita prática. Por isso que é legal ouvir de pessoas que já têm mais experiência no mercado. Vamos lá, próximo tema. Quer fazer o último comentário? São os apontamentos, né? Vamos lá. Que impedem essa venda. Esse que é o ponto. Ela já falou como fazer diligência. Fez a diligência, tem apontamentos. E aí, o que fazer quando você encontra apontamentos? O que a gente verifica, né, dentro dessa diligência prévia? Que existem os processos judiciais, que existem as dívidas, né, fiscais, tributárias. Os processos judiciais, eles podem ser um inventário, podem ser cíveis, criminais, até um divórcio quando existe ali, né, a partilha, os processos trabalhistas, né? Então, o que acontece? Se tiram-se essas certidões, e aí quando a gente verifica que existe esse impedimento, o advogado tem que entrar, né, dentro dessa loucura de tantos processos judiciais que existem ali e tentar resolver essa questão da melhor forma possível. A gente também precisa verificar
a questão da matrícula do imóvel, né? Como eu coloquei aqui, no caso dessa dívida criminal, o que é possível fazer e verificar toda essa documentação para a gente poder acertar de uma forma correta, né? Tô até dando aqui minhas perguntinhas já. Eu estou iniciando. Pega leve, hein? Pega leve. Não, tá nervosa, mas quem conhece sabe do seu brilhantismo na profissão. Então, muita modéstia. Não, mas assim, é muito importante mesmo te ouvir falando, porque a gente às vezes se depara com situações muito inesperadas, né? Tem apontamentos que são muito complicados de resolver, esses apontamentos são mais simples de resolver. Sim. Então, até queria ouvir você um pouquinho até falando assim, porque, por exemplo, tem uma situação trabalhista, às vezes te demanda até consultar um advogado trabalhista. Sim. Isso é importante falar, nós não somos... Vai dar problema, né? O advogado, ele não precisa ser um clínico geral. Ele é um advogado especialista, então isso não impede que você vá consultar advogados da sua confiança também para que possam te assessorar, porque às vezes tem um problema trabalhista, um previdenciário, Não, um com tributário, certeza. e esse até... Como nesse exemplo que eu dei desse cliente, né? No caso, a gente teve que ir até o advogado criminal para saber a situação do processo criminal lá como estava, para a gente saber como iria conduzir essa questão do imóvel dele, né? Porque, assim, ele caiu de surpresa. Ele nem mora mais no imóvel, na verdade, é a ex-mulher que mora lá hoje em dia. Mas ele não sabe o que vai fazer, porque vai depender da situação do criminal lá. E a gente teve que conversar com o advogado criminal para poder resolver o que nós iríamos fazer, né? E, assim, optamos por uma anulação do contrato. Porque foi feito, na verdade, com uma loteadora, né? Inicialmente, depois vieram as sessões. E a loteadora anuiu essa sessão, enfim. Aí entramos com essa anulação do contrato, né? Porque senão ele vai sair prejudicado nessa situação. Eu tive um caso exatamente assim também. Pois é. Mas eu nunca tinha visto cortando um dobrado. criminal. Que veio pra gente, na verdade, é aquele corretor amigo, né? Dá uma olhadinha só aqui, eu tinha assinado o documento, tá? Né? Tá assinado já. Só uma olhadinha pra ver se tudo certo, aí você para pra ver, o comprador, o vendedor, o proprietário tinha um problema criminal. Tava com todos os bens disponibilizados já. Não. Por conta de... fraude, eu acho que foi até Lava Jato, se eu não me engano. Foi Lava Tiveram Jato. muitos casos da Lava Jato. E aí agora, o que eu faço? O corretor já desespera, né? Típica coisa de faz antes de... O corretor, nesse caso, até deveria ter tomado cautelas, porque o corretor tem essa obrigação de garantir a segurança. Sim. E aí, mais uma vez, a importância também de um corretor ter esse cuidado, ter esse estudo, esse aprofundamento. O próprio Cresce, ele apresenta vários cursos, palestras e outras workshops que preparam o corretor. Nesse caso, era um corretor que estava despreparado. Ele ficou desesperado, né? Pô, mas já assinei. E agora? Faço o quê? Então a gente teve que conversar lá com o promitente comprador, explicar para ele a situação, que tinha aquele risco, etc. A gente conseguia. E aí, tinha dado sinal. Fazer o que com esse sinal agora? Aí fomos atrás do antigo proprietário e a gente conseguiu negociar para ele devolver. Foi sorte, que ele poderia ter se negado a devolver e seria entrar com a ação, seria mais um na fila. Nesse caso, a gente conseguiu apurar que existem vários imóveis em nome dessas pessoas, né? Então a gente vai tentar assegurar dessa forma o bem, Mas né? Uma medida cautelar. Uma dúvida que eu tive nesse processo da Dani, não sei nem se eu vou botar vocês no fogo aqui, lá. é porque realmente eu não sei, se vocês também não souberem, a gente vai responder depois. Nesse caso, se eu não estou enganada, o imóvel era um criminal, mas a casa ou era o terreno que estava... Não, então, é porque a história é bem longa, eu vou tentar resumir. Não, mas eu lembro que você falou e aí interessante. surgiu uma dúvida, porque em tese, se ele já estava lá há um tempo, ele poderia usucapir. Só que a minha dúvida era, você pode usucapir um bem que está Não pode. em via criminal? Porque eu Na acho que sentença criminal vem dizendo lá que não vai poder fazer nada com aquele imóvel enquanto não sair a decisão porque, final. se eu não me engano, a questão criminal era que aquele imóvel tinha sido construído com dinheiro do crime. Então, essa é uma coisa... de estelionato, na verdade, né? Até para poder ver os Bem requisitos do complicado. capião, tem que saber. mas não poderia... Pode usucapir um objeto de crime, entendeu? Não, Isso que eu tô falando. Eu acho que não, não. né? A minha visão vai depender muito do caso concreto. A usucapião é aquele, quando tem aquele decurso do tempo, sem que nenhuma pessoa tenha tomado uma precaução, antigo proprietário, para poder Porque é uma posse direta. assegurar, isso. Então, o atual possuidor está há quanto tempo naquele imóvel? A gente está há 10, 15, 20 anos. E o criminal jamais tomou Nunca foi nenhuma... notificado. Uma Pensando medida, por esse lado, ficou sim. arquivado 10 anos. Eu acho que aí tem que ver se é boa fé, se é má fé. Tem que analisar a situação concreta. Se é má fé, 20 anos. Se é boa fé, que estava lá 10 anos morando, a pessoa realmente não tinha conhecimento nenhum.
o antigo proprietário, o antigo, eu digo, que constava na RGI, jamais tomou nenhuma medida para poder impedir a posse, a vara criminal também, mais uma vez. Não expediu nenhum ofício disponibilizando aquele bem na matrícula, realmente a não permitir que aquele possuidor tivesse conhecimento. Então, acho que dependendo do caso, eu não vejo problemas, não. Eu não tive essa visão, porque a minha dúvida foi, eu posso usucapir esse caso, pelo que parece, não poderia. Que foi de crime, entendeu? Verdade, no caso genérico, mas assim, você falou aí. Muito... Porque o usucapião, ele é um instrumento, né, que ele tem a natureza de aquisição originária, né? Então, assim, até pode ter alguns gravames anteriores. E aí, como o Leandro falou, né? Se ninguém foi tem que atrás... analisar o caso profundamente mesmo, porque são vários requisitos, né? O cliente, quando chega, às vezes ele acha que, olha, já estou morando aqui há 30 anos, ok. Requisito prescrição aquisitiva, né? Mas vamos dar uma olhada. Tem a boa-fé, né? Teve notificação, já tem realmente alguma ação, enfim, alguma ação em andamento, né? Realmente, perfeito caso que você trouxe, bem interessante. Não, mas eu achei bom que ele falou ali em relação do criminal não ter ido atrás. Então, assim, o cara tá morando ali há um certo tempo. Ninguém reclamou. Um abraço, entendeu? Realmente faz sentido esse ponto de vista. E o seu assunto, que é o próximo, a gente vai acabar até enfrentando um pouco essa questão da existência não de apontamento na RGI. Mas vamos lá, a gente não chegou nesse tema. Vamos esgotar isso aqui, que tem bastante coisa pra gente falar também. Mas aqui a perguntinha pra vocês. Fiquem à vontade para responder. Tem apontamentos. Que soluções vocês dão para resolver? Vamos lá, e pode aí criar suas teses. Apontamento trabalhista, apontamento civil. Quais seriam as soluções viáveis que vocês poderiam apresentar? Para, por exemplo, tirei uma certidão, tenho uma ação civil. O que eu faço? Essa é a questão principal. Estou começando agora no ramo, advogado imobiliário. Estou estudando, vou assessorar minha primeira compra e venda. Veio uma certidão, tenho uma ação. E agora, eu faço o quê? Qual tem que ser a medida que esse advogado tem que tomar? Quem quer responder? Primeiro a gente tem que entrar no processo, né, para ver o estado dele. Um exemplo, se for uma ação civil, uma cobrança de cota condominial, né? A gente tem que ver o estado, a situação do processo. Daí, ou tentar um acordo, caso não seja possível, a gente vai entrar, no caso, com os embargos, né? Com a ação de cobrança, para poder tentar resolver essa questão. Eu geralmente faço isso também. Tiver um apontamento, coloco uma vírgula lá, eu procuro saber o que se trata. E dependendo do que for, a gente, né, por mais que não seja um assunto específico nosso, se for alguma coisa tributária, alguma coisa, eu tento ter noção do que está acontecendo. E dependendo do caso, eu até entro em contato com o advogado que estiver no processo. Eu peço para ele me explicar, entendeu? Para ele me dar um panorama ali do que vai acontecer. E mesmo que seja uma coisa simples ou uma coisa mais complexa, eu sempre passo para o cliente. Eu falo, olha, tem isso, aqui, isso. As possibilidades são essas. Você quer correr esse risco, você não quer. E eu sou muito sincera nesse ponto, assim. Mas, assim, eu fuxico cada coisinha que tiver ali. Tento entrar em contato com o advogado da outra parte para poder ver se dá para resolver. Porque, às vezes, foi um acordo trabalhista. De repente, dá para resolver ali, entendeu? Eu tento sempre tirar os apontamentos que eu achar. Eu tento tirar. E os que não derem para tirar, eu tento saber do que se trata. Até como moeda de troca, né? Porque, olha... Tá meio embaraçada essa situação. Vamos dar um desconto aí, né? Dá um descontinho no final, né? Então pode até ser, né? Muitas pessoas preferem comprar um imóvel com apontamentos, ou qualquer tipo de problema, por pagar mais barato. E aí regulariza para depois revender ou utilizar. Interrompi primeiro. Não, perfeito, é isso. Já falei. Não, tu pode até três assim, três sugestões também de como proceder. Primeira delas, assim, fique à vontade para não concordar comigo, para me criticar, para se manifestar. Primeira coisa, exatamente como você falou, tem que realmente entrar no processo para ver. O que acontece muito no nosso sistema judiciário e cartorário é que muitas vezes o processo é baixado no tribunal, mas não é baixado no cartório dos distribuidores. Sim. Então, muitas vezes temos apontamentos de processos que já estão encerrados, que não geram nenhum tipo de risco. Então, não necessariamente um apontamento vai viabilizar uma compra, isso é muito importante. Não necessariamente vai ter algum apontamento que você vai pegar esse apontamento, não se preocupa, pode ficar tranquilo com esse apontamento. Isso aqui não tem mais risco nenhum. Uma acordo já foi paga, uma ação já extinta, até um processo que às vezes até a parte já ganhou, ou já perdeu, já pagou também. Então, isso não está encerrado. De outro lado, pode ser uma fraude de execução, né? Pode ser uma coisa completamente monstruosa. Mas né? isso acontece muito na due diligence empresarial. Porque se você for tirar uns distribuidores ali, vai sair um extrato de 10 páginas. E aí tem muitas coisas ali que já foram machadas, ou que uma coisa mais simples que não vai implicar nenhum risco.
Mas realmente ainda tem que pedir para dar baixa nas coisas que constarem lá. Tá vendo por que a gente cobra caro? Isso. Olha o nosso trabalho. É um trabalho muito, Não é caro. assim, é uma responsabilidade muito grande, porque nós respondemos pessoalmente. Se você dá um ok e aparece um problema depois, É sobre isso. é nosso nome que tá ali, a inclusive, gente tá responsável. Não é E- nada, são no mínimo umas 30 certidões ali por baixo. Isso. É. E não é só tirar a certidão. Isso é fácil, assim, é analisar a certidão. É. O trabalho é esse. É analisar a certidão, preparar uma promessa de compra e venda que seja segura para o nosso cliente, conseguir assessorar ele do início ao fim. Esse que é, Não, essa que é e hoje, até com aquela questão da execução fiscal da empresa, enfim, que foi considerada fraude, a gente está tendo que ter um cuidado maior, porque a gente tem que tirar do vendedor, do filho do vendedor, toda a árvore genealógica dele ali para não ter um problema. E aí fica mais complicado ainda, Foi porque... até que a gente comentou, né? Tipo, vintenário, vai tirar de 500 anos atrás. Não, mas aí 20 você tem que anos tirar do atrás. imóvel, do vendedor, do filho do vendedor, da esposa do vendedor, de todo mundo. E tem duas coisas que eu gosto de fazer muito nos contratos quando eu preparo. Primeiro, assim, primeira coisa, você viu que tem um apontamento. Você vai lá analisar. Tem risco. Uma ação de 200 mil. Então, você já senta com o proprietário e negocia. Ó, tem essa ação aqui. Eu faço o seguinte, então. Eu abato 200 mil reais que você receber e eu mesmo vou lá e pago a dívida para poder resolver aquele problema e o restante eu te dou. Então, essa é uma solução muito que normalmente acaba sendo até bastante viável. É sentar para negociar, faz aquele análise de apontamentos e aí senta para negociar com o proprietário. E uma cláusula que eu sempre boto nas minhas promessas de compra e venda é que se por acaso aparecer algum apontamento que eu desconhecia até a data da escritura, eu fico com autonomia, com autorização expressa por contrato a poder pagar aquele apontamento e automaticamente abater do saldo a ser pago. Não preciso de autorização do proprietário. Uma coisa é a negociação, outra coisa é eu ter a cláusula me autorizando a seguir dessa forma. Então são dois mecanismos que eu acho que são interessantes. Outra pergunta, gente, desculpa, mas já vamos vir aqui pra... Que outra folha? Eu vim aqui só pra perguntar, tá aqui, ó. Ai, Só gente. aqui. Uma coisa que a Bruninha tocou, então vamos ver quem que é. Comprei um imóvel com apontamento sem um advogado. Pode caracterizar uma fraude de execução. Eu queria ver quem quer aqui explicar um pouquinho sobre o que é uma fraude de execução, quais são os riscos de você comprar um imóvel realmente com apontamentos que gerem esse risco a compra e venda. Começar a abrir, você tem esse assunto Todo mundo me olhando só Especialista. falei, né? Por que eu fui falar de fraude de execução? no papel. Então, a grande questão, né, é o executado querer dilapidar o seu patrimônio justamente para não quitar a sua dívida, né? Então, e aí muitas vezes acontece isso, né? Ele tem lá um imóvel que vale 30 milhões e aí ele começa a distribuir isso Abre uma a promoção para vender por terceiros. 10. Exatamente, tem várias unidades ali, é um hotel gigantesco, né? E quer dizer, é um grande risco, né? É um grande risco mesmo você responder pela evicção, que é justamente perda mesmo, né? É perda ali do que o comprador ele tem a expectativa de receber e ele acaba respondendo por um direito de um terceiro fora daquela relação ali da compra e venda. Eu acho que é basicamente. Querem fazer um comentário? Posso falar? 2. Qual que é o grande ponto da fraude de execução? Qual é o grande risco da fraude de execução? Quando se compra um imóvel com algum tipo de apontamento, e depois a gente vai entrar no terceiro tema, que aí vamos esquecer então o terceiro tema aqui agora, vamos falar só dessa fraude aqui, pelo menos como costuma ser praticada. O problema de você comprar imóvel com algum apontamento é que essa compra é declarada válida, a compra é válida. Essa venda é válida, ela só não gera efeitos perante aquele credor. Quando você compra um imóvel, você vai aquele imóvel vai continuar respondendo por aquela dívida. Você vai dar o dinheiro para o antigo proprietário, você vai comprar o imóvel R$1 milhão. Mas se ele tem uma dívida de mais de R$1 milhão, você vai perder esse R$1 milhão e vai perder o imóvel também por conta dessa falta de zelo na contratação de um advogado. Né? Na falta de cuidado de consultar um advogado antes de fazer uma compra. E eu já vi muitos casos assim. E aí vem pessoas desesperadas que... Mas é que eu falei, as pessoas levam muito para emoção, porque assim, um imóvel que você tem noção ali que vale R$1 milhão, aí magicamente ele está sendo vendido por 600 mil. Tem alguma coisa errada, entendeu? Então assim, aí acaba que, aí entra naquela história
Tá de boa fé, tá de má fé, porque tem coisas assim que são quase que óbvias. E aí você até como advogado não tem muito o que defender. Não, meu cliente tinha um imóvel aqui de 1 milhão, ele comprou por 200 mil, mas ele não sabia. Então fica difícil. Então assim, tem alguma coisa errada, desconfie, contrate advogado, peça certidão, porque senão você vai perder aqueles 200 mil que foi barato, você vai perder de alguma forma. Isso que é o mais importante, né? Porque, assim, é um resumo geral, não é porque tem apontamento que você não pode comprar. Se você quer muito esse apartamento, vamos tentar resolver. Minimizar os riscos. É isso, vamos resolver, vamos negociar, vamos sentar, mas o que não se pode fazer é agir com ansiedade e principalmente sem consultar um advogado especialista. Os meus clientes até brincam, porque ele fala, você é muito calma. Eu falei, não, eu não sou calma, eu só não estou envolvida emocionalmente com essa compra. Ponto importante, né? Eu, quando comprei o meu imóvel, eu pedi para outra pessoa fazer análise. Fica muito envolvido, né? Tem aquele envolvimento da ansiedade, porque eu queria muito aquele imóvel e também, mas será que eu não tô vendo alguma coisa? Meu Deus do céu, vai que tem alguma coisa. Eu faço negociação de contratos, de conflitos e tal. E aí os clientes, você é muito calmo. Então eu falei, gente, é porque eu não tô envolvida e nem tenho que me envolver. Tanto que eu geralmente converso com um advogado. Eu converso com a outra parte, converso com o meu cliente, mas eu converso com o advogado e a gente geralmente consegue resolver. Por quê? Porque eu não tô envolvida, ele não tá envolvido, a gente consegue se ouvir. Então muitas vezes a gente vai na emoção e acaba... Exatamente. Vamos seguir? Último ponto. Talvez o tema mais... Mas até mais polêmico porque é muito recente. Ainda não temos muita prática, que é a concentração de atos na matrícula. Então, primeira coisa, explique o que é a concentração de atos na matrícula e depois... Então, esse, né, é pote de ouro que nós gostaríamos de ter. A concentração dos atos na matrícula, ele veio pela Lei 13.097 de 2015. Na verdade, ficou expresso que é o quê? Exatamente está no artigo da lei assim: não poderão ser opostos ao terceiro adquirente de boa-fé as situações jurídicas que não constarem na matrícula do imóvel. Ou seja, tudo que tiver, tudo relação àquele imóvel deve ou deveria estar registrado. Mas o que acontece? Na realidade, o que eu vejo até na minha prática, na minha experiência, é que as pessoas tomam os atos né, de uma promessa, uma escritura, e acabam não averbando, não registrando na matrícula. E aí esse princípio da concentração acaba caindo por terra, porque você vai pegar a matrícula e não vai ter aquilo registrado, aquilo averbado, então não vai fazer muito sentido. E, inclusive, o Código de Normas aqui do Rio, ele novamente, né, ele reiterou isso expressamente, que é inexigível para a prática dos atos dos serviços de registro imobiliário a prova da inexistência ou quitação dos débitos tributários, inclusive taxas e contribuições. Ele reiterou o que já tinha falado a Lei 13.097, só que ele levou além ainda dessa questão tributária. Então, em resumo, não é obrigatório e o cartório não vai exigir que para você firmar uma transação imobiliária tem que ter essas certidões, tanto as certidões, né, comuns quanto as tributárias. E o que acontece? Esse é um grande risco em relação à compra e venda. Por quê? Eu acho que os notários, né, a lei em si tirou essa obrigação dos notários, que antes eles, né, tinham que exigir para poder fazer o registro, e trouxe para o advogado. Que, na verdade, não que eu acho que essa obrigação era dos notários. Na verdade, essa obrigação é de quem está comprando. E se estiver assessorada por um advogado especializado, passa a ser também do advogado. Mas isso acaba trazendo embate para a gente, com o cliente, que aí eu entro naquela... porque se ele chegar no cartório e falar, eu li na internet, eu li não sei onde, e não precisa de certidão, porque hoje em dia as pessoas têm acesso à informação, elas já chegam te dizendo o que você tem que fazer. Quando chega, eu já consultei um outro advogado. Meu primo falou. Pra procurar outro advogado, então. E aí elas já chegam para você com uma informação, e de fato, se a pessoa chegar lá no cartório e perguntar, precisa tirar certidão? O notário ou o registrador vai falar que não. E, de fato, não é exigível por lei. Mas aí que tá. Isso é seguro?
você está disposto a correr esse risco de fazer sem certidão? E entra até que o Leandro falou, que antigamente uma certidão de distribuidores é R$200 cada uma. Hoje a gente não tem que pagar isso. Então, assim, ficou mais econômico, mas eu acho que ainda você como comprador deve sim tirar essas certidões, deve sim procurar uma assessoria, e para nós como advogados isso trouxe um plus para o nosso trabalho, porque assim, se o cliente falar, não precisa, eu vou tirar, não entro nesse mérito, não é opcional. Por quê? Porque primeiro que a gente é contratado para proteger o patrimônio dele, né? E talvez ele não tenha essa noção de que a gente tá protegendo. E segundo, que a gente coloca o nosso nome ali, né, na carreira. Porque independente do que a gente fizer, a gente sabe disso. O que acontecer lá na frente é culpa de quem? Do advogado que não fez. E muitas vezes a gente até fez, só que a gente não teve como prever algumas coisas. Então, a concentração dos dados da matrícula é lindo, é maravilhoso. Mas, por enquanto, não está na nossa prática, né? Porque tem o SERP, tem a lei do SERP, que vai instituir os extratos, né? Que vai ser um sonho dourado quando você abrir lá e tiver tudo nos extratos sobre aquele imóvel. Mas a realidade é que hoje não é assim. Então, assim, eu com meus clientes tiro as certidões, acho sim, sempre recomendo. Procurem um advogado especializado, porque muitas vezes um advogado qualquer um pode tirar uma certidão, mas não vai ter o poder de análise ali, né, desses riscos que a gente aqui como imobiliário conhece. Então, assim, é muito bom isso na teoria, mas na prática eu não vejo que funcione desta forma. Então, procurem um advogado, façam a due diligence, emitam as certidões para vocês não correrem o risco dessa compra de trazer um prejuízo lá na frente. E às vezes não é nem só prejuízo financeiro, né? Às vezes também é um trabalho. E um trabalho a mais. Porque, por exemplo, precisa de autor conjugal e não tem ali a assinatura do cônjuge, né? Ou então tem contrato de locação registrado. Olha, você vai ter que respeitar o contrato de locação. Enfim, então tem algumas outras questões que envolvem a assessoria, né, da compra e venda que não tangem somente, né, esse grande risco, que eu acho que é o mais importante, claro, quando se fala, né, em termos financeiros, mas também tem outras questões que, olha, você quer se emitir na posse agora? Porque tem contrato de locação, está registrado, sim, vai ter que respeitar esse tempo, né? Então, por isso que, realmente, gente, sobretudo, acho que advogado é fundamental nesse momento tão importante, né, da vida de alguém, mesmo que seja investimento, enfim. Na verdade, você procurar um advogado imobiliário, as pessoas pensam que é custo, mas na verdade é investimento. Que as pessoas não têm. É igual pagar um seguro. Porque assim, o que eu vejo como eu faço essa parte de regularização, o problema não acontece daqui a um ano. Acontece daqui a 10 anos. E acho que é por isso que as pessoas não têm essa noção que é um investimento. Porque acontece assim, a pessoa, quando chega para mim, a pessoa comprou um imóvel em 2003 e foi viver a vida. Pegou a escritura, às vezes a pessoa tem escritura definitiva, pública. Ela pegou a escritura e botou na gaveta e foi viver a vida dela. Aí quando vai ver, daqui a 10 anos, de 2003, já se passaram mais de 10 anos, 20 anos, aí é que dá problema. Tanto que eu tenho um cliente assim que é uma adjudicação compulsória reversa, que ele vendeu o imóvel, fez a escritura pública definitiva, o comprador botou na gaveta, foi viver a vida. Era um casal, eles se separaram, a mulher está no imóvel, a mulher não pagou IPTU, um belo dia o vendedor acordou com 60 mil de protesto de IPTU. Porque o imóvel ainda está no nome dele e tal. E aí a gente não consegue fazer regularização, porque não tem a BITS, e aí já virou uma bola de neve. Uma bola de neve. Mas é porque realmente as pessoas elas não consideram isso um investimento. Elas falam, já gastei com ITBI, já gastei com não sei o que, é um custo. Mas não é um investimento, porque o problema não vai acontecer agora, vai acontecer daqui a 10 anos. Só que daqui a 10 anos vai ser muito mais caro. Eu até falei com um cliente meu. Às vezes, se não for irreversível, né? Pode isso aí, às vezes é irreversível. Não, porque uma vez eu passei um orçamento para uma cliente, aí ela falou assim, mas é muito caro. Eu falei, você tem que entender que a gente está tentando resolver um problema que poderia ter sido resolvido há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás ele custaria mais barato, não digo mais. Daqui a 20 anos vai custar o dobro do preço. Entendeu? Então eu falo isso, porque realmente as pessoas elas veem como custo, que na verdade é um investimento para ela pegar aquele imóvel, entrar, morar com a família dela, de repente deixar de herança e correr tudo bem, porque senão ela vai ter um grande prejuízo lá na frente. Na verdade, eu penso que as pessoas elas precisam se educar, fazer as coisas de forma preventiva.
né? Parece que elas... Não é o costume do Brasil. Exatamente. Tá bom, Fazem tá a bom. compra Vamos e acreditar. deixam para lá, em vez de resolver de uma forma antecipada, né? Posso? Pode. Vamos lá. Assim, algumas coisas que você falou. A questão de ter que constar tudo na anos reais. É curioso, mas em muitos países já é assim. Portugal, por exemplo, se você precisa fazer uma due diligence, você vai tirar uma certidão. Acabou. Já resolve o problema. É esse. É assim o que eu funciona. acho que é, né, a proposta dos extratos do SERP, né? Mas a questão é que assim, a gente está muito distante desse cenário. Que, na minha visão, o que acontece hoje? A ideia da concentração é exatamente essa que você já explicou, mas é você conseguir ter em um único documento todas as informações e riscos inerentes àquele imóvel. O problema disso, e é mais uma opinião, nenhuma pergunta, você está transferindo essa responsabilidade para o credor e tirando ela do devedor. E antigamente era o contrário. Cabia ao devedor ter as suas certidões limpas. Agora é o contrário. Não importa se o devedor tem apontamentos. Compete ao credor correr atrás para poder averbar a existência de um processo na matrícula do imóvel para impedir que ele venda. E não o contrário. Então aí está tendo uma inversão de valores, talvez, na minha opinião, nesse momento. Daqui a 50 anos pode ser que funcione. Mas hoje, no Brasil, no cenário que temos, essa inversão é muito perigosa. Que acaba sendo uma proteção para o devedor. Se o credor não toma nenhuma cautela, ele vai lá e vende o imóvel. E o comprador vai ser um adquirente de boa fé e o credor que vai ficar sem nada. Então eu quero até ver a opinião de vocês sobre essa questão dessa inversão que vem acontecendo. É porque, na verdade, o maior interessado, o devedor nunca vai ser um interessado em produzir provas contra ele. A verdade é essa. Só que eu acho que, apesar de ter passado essa obrigação, essa responsabilidade pro credor, é bom no sentido de que, se a pessoa está te devendo, você tende a tomar alguma atitude. Apesar dele ter um custo, apesar, né, de ter todo um trabalho, ele vai tomar alguma atitude. O devedor jamais faria isso. Então, assim, apesar de ser um ônus para ele, para o terceiro de boa-fé que for adquirir, é uma coisa boa, porque o credor vai se mover, vai, né, deixar ali registrado, e o adquirente vai ter pelo menos um pouco mais de segurança, porque ele sabe que se houver algum devedor, ele vai se manifestar. Porque eu acho que antigamente o credor nem tinha esse poder também. O credor ficava devendo e ficava por isso mesmo, ninguém registrava, ninguém colocava em lugar nenhum e ninguém tinha notícia. Hoje em dia, como o credor ele tem esse poder de reclamar, acaba sendo melhor para o terceiro de boa fé que vai adquirir, e ele consegue ter uma maior segurança que eu acho que há um tempo atrás ele não teria. Na verdade, o devedor fica numa posição muito confortável. O devedor nunca vai. Tem até a questão da hipoteca judiciária, né? Que foi uma alteração do CPC. Que aí já teve até, foi talvez o marco inicial, assim, de trazer essa inovação, que é a possibilidade que o autor do processo, o credor, pode ser o réu também, caso ele ganha e tenha uma sucumbência eventualmente. O credor do processo de pegar aquela sentença e levar para averbar na matrícula do imóvel. Essa sentença averbada caracteriza uma hipoteca judiciária. Então aquele imóvel ficaria hipotecado. E assim, é muito pouco, isso é muito raro. Eu já estou tentando fazer isso em alguns cartórios, tem muita dificuldade que a gente encontra, porque não, tem que ter autorização judicial para você conseguir fazer essa averbação, mas na verdade não. Ali é muito claro, que não depende. Mas temos esse dificultador, né? Que são cartorários. E tem um grande ponto, assim, esqueça a hipoteca judiciária. A hipoteca judiciária contém sentença, muitas vezes não tem sentença. Né? Com sentença é mais simples, mas sem sentença às vezes é mais complicado, o processo está começando ainda. Uma dificuldade que eu vejo muito grande é de como o credor faz para conseguir averbar a existência do processo na matrícula do imóvel. Porque para que isso aconteça, hoje em dia, demanda um pedido para o juiz fazer uma comunicação, expedir um ofício para o RGI para averbar aquela existência. Para você conseguir concentrar os atos na matrícula, teria que ter uma decisão judicial hoje em dia. Mas se eu não estou enganada, é assim que eu ouvi falar, eu nem estudei a fundo isso. A questão dos extratos, eu acho que quando tudo Não, futuramente sim. Sim, no futuro longe. Agora. Eu digo assim, quando os extratos, eu não sei se seria automático, mas eu acho que igual quando você faz uma pesquisa, no distribuidor você faz a pesquisa lá, eu acho que já vai ser assim. Mas o que você está falando que não consegue fazer, por exemplo, ele tem um processo lá, você não consegue averbar. Pegar o processo e levar, se eu não me engano, você não vai conseguir fazer essa... Mesmo se tiver uma sentença, alguma... Com a sentença, sim. Você não consegue antes, mas né? às vezes eles querem por ofício, eles querem a decisão do juiz direta. Esse caso, mesmo com sentença... Mas se tiver no início, mesmo o juiz nem vai dar, né? Também. Mas esse que é o ponto. Pela lei, o juiz seria obrigado a dar. Porque está simplesmente avisando que existe um processo.
O Não credor tá adianta protegido. depois que tá tudo embolado. Mas aí nós temos um dificultador, mais um dificultador, né? Porque o credor tem que tomar medidas. Para ele tomar medidas, ele depende hoje de uma ação judicial, de uma decisão judicial, uma expedição de ofício. Para ele conseguir, primeiro, é muito demorado. Né? Pediu, amanhã tá pronto. É pedir, vai para conclusão, sabe? Nós sabemos da demora de um processo. Segundo é conseguir o deferimento, para depois conseguir averbar. Nesse meio tempo, o devedor pode ter vendido. E aí? E se ele vendeu? E aí? Caracterizou fraude de execução ou não caracterizou fraude de execução? Porque, pela premissa da concentração de atos na matrícula, caberia ao comprador unicamente tirar uma RGI, tirar R$ 1.000. Ele tirou R$ 1.000, estava limpo, mas o credor estava correndo atrás para conseguir tomar alguma medida. Não, olha que cenário complicado. Em questão à fraude de execução, pela lei tem questão, a parte da citação, né? Mas tem, se não me engano, um enunciado que fala que para caracterizar fraude de execução tem que ter informação na matrícula. Na verdade, até o artigo, acho que é do CPC. Mas tem um Coincidência. Olha, eu até trouxe aqui o artigo 792 do CPC. Ele fala assim: considera fraude de execução quando sobre o bem pender ação fundada em direito real, desde que a pendência do processo tenha sido averbado no respectivo registro público, se houver. Então, assim, tem algumas... Não, mas tem um anunciado TJ lá falando que é a parte da citação, ou que conta. o momento. Sim. Mas então, esse enunciado simulares também, eles foram editados num determinado momento, quando não existia a premissa de concentração de atos na matrícula. Então, você começa a ter um conflito de normas ali. E, pela regra, assim, as mais recentes prevaleceriam sobre as mais antigas. E aí nós temos um cenário muito, muito nebuloso hoje, essa premissa. Eu, uma vez, estava assistindo uma palestra do desembargador Francisco Loureiro, de São Paulo. Se você já conhece, é um desembargador de São Paulo. Ele é muito estudioso de direito imobiliário. E ele falou que uma vez ele percebeu 2 casos exatamente sobre isso, iguais, mesma tese. Que era onde tinha sido feita uma compra e o único documento expedido era a R$1.000. Ele falou, em um caso, ele deu 2 embargos terceiros que ele estava julgando, né, do comprador. Em um caso, ele julgou procedente, no outro ele julgou improcedente. É exatamente a mesma tese. Ele falou, mas da onde você tirou assim? É exatamente igual. Falou, porque a gente tem que analisar quem é o comprador. Se é uma pessoa com pouco estudo, com uma dificuldade maior de ter acesso, eu entendo que realmente ele está protegido por essa expedição de um único documento. Mas outro caso era uma incorporadora. A incorporadora tem poderio, tem conhecimento, tem capacidade de conseguir realmente ter esse estudo, essa dedicação para conseguir fazer essa proteção. Então... Mas você, Bruna e o Leandro, vocês têm experiência mais nessa parte. Eu vi aquela decisão falando que a empresa vendeu para o filho do sócio, aí o filho do sócio vendeu não sei para quem, no final o terceiro de boa-fé, o tribunal não reconheceu a boa-fé dele porque já tinha sido a citação, era uma execução fiscal, mas era uma execução fiscal. Então o juiz não reconheceu a boa-fé. Se fosse uma pessoa física, para uma pessoa física, eles reconhecem ou não a boa-fé? Acho que a boa-fé é inerente a ser pessoa física ou jurídica. A aquisição de boa-fé... Não, mas nesse caso era uma execução fiscal. Não era uma execução normal. Então, eles reconheceram que esse terceiro adquirente, ele não tinha boa-fé, porque era em relação à fazenda. Porque acho que tem um artigo ali dizendo que a boa-fé não é reconhecida se for perante a fazenda. Mas assim, era dívida própria terreno, então. Era. A dívida do imóvel. Não, IPTU. Eu não sei de que era, eu só sei que era a dívida da fazenda, não sei se era especificamente IPTU. Mas como era execução fiscal, o juiz não reconheceu a boa-fé. Mas eu pelo menos já vi, se fosse pessoa física para pessoa física, ele talvez reconheceria, entendeu? Pode ser. Eu, assim... Tem que analisar um pouquinho mais, né? Você declara porque na maioria das vezes eu um pouquinho entendo... mais para saber também qual é a natureza da dívida. É que na maioria das vezes eles entendem que a fazenda sempre está de boa-fé, né? Então, a questão aqui é a proteção ao pagamento. Mas esse caso também foi Você tem que entender o seguinte, se é uma dívida cuja garantia é o próprio imóvel, assim, o próprio terreno, não importa se tem a compra ou não. Ah, sim. Essa pode ser essa dinâmica. Eu não sei te dizer se era uma dívida de IPTU, por exemplo, uma execução fiscal, não importa se tem venda ou não. O novo comprador vai ser igualmente responsável, já que o bem é a dívida recai sobre o bem. Mas nesse caso que você falou, entra até no que você falou, porque foi uma empresa, ela tinha um único imóvel, aí ela vendeu para o filho do sócio, aí o filho do sócio vendeu para fulano, vendeu a ciclana, e esse terceiro que estava lá vivendo a vida dele com a família dele não sabia de nada, e talvez o cara não soubesse mesmo, porque
Ninguém tira o... Às vezes realmente é uma pessoa de boa fé. 500, mas aí o tribunal não reconheceu. Mas era contra a fazenda. Mas era um processo já em andamento também, né? É um processo ali envolvendo aquele imóvel, provavelmente, em andamento. É complicado. Realmente, Sim, assim, eu sinto a mas, por necessidade exemplo, já estava no terceiro vendedor, no terceiro comprador. Esse terceiro aqui, ele tirou no máximo do antecessor dele e do outro. Ele não tirou de uns 4 para trás, entendeu? Mas Esse eu foi o digo, problema. então, mas o nome do distribuidor você consegue achar. Se eu não me engano, é o nome do distribuidor que você consegue achar os processos envolvendo o imóvel. É o nome. É o Tirar nome, o nome né? do imóvel. Então, quer dizer, Mas talvez aí faltou um entra no que pouquinho ele aí. falou, eu não sei se Concentração de estava atos na matrícula. registrado. Aí Porque o vai processo precisar estava da consideração de atos na correndo. matrícula. O processo Mas eu acho que a fazenda não precisa, se eu não me engano. não precisa de Não quê? precisa fazer constar esses processos. Eu acho que a fazenda realmente tem essa exceção. Se eu não me engano. Mas talvez não constaria, porque estava num curso o processo ainda. Mas, pessoal, precisamos encerrar. Já até tomei bronca ali Opa. fora. Queria que agora cada uma de vocês fizesse as considerações finais já, pra gente já poder encaminhar para o encerramento. Vamos na mesma ordem que a gente começou, Bruna primeiro. Eu só quero agradecer mesmo, né? É sempre uma alegria realmente estar com vocês. É sensacional. E espero que esse podcast tenha sido realmente bem agradável, bem leve, né? Porque podcast eu acho que é isso, né? A gente tem que trazer informação com leveza e trazer também um pouco da experiência aí do nosso dia a dia, né? E ajudar de alguma forma, né? A evitar esses problemas, né? Estamos nessa jornada para isso, né? A jornada jurídica para trazer soluções e evitar problemas também, né? Então é isso, gente. Contem comigo. Meu Instagram é brunafeitosa.adv. Sigam, curtam. Serão muito bem-vindos. Também quero agradecer o convite, deixar aqui que a gente precisa ter a segurança, né, antes de comprar um imóvel, de saber exatamente o passo a passo do que fazer, para poder não ter problemas no futuro. Doutora Paula. Queria agradecer, Bruna, Leandro, Dani, o pessoal da comissão, tanto da condominial quanto Obrigado, da imobiliária. Tô devendo agora. É um prazer imenso estar aqui. A única recomendação que eu tenho é fazer algum resumo. Procurem o advogado. Resumo da especializado podcast. Imobiliário. Pense nisso como um investimento. Tudo que a gente falou aqui, cada um, né? Vocês viram que a Dani tem uma disponibilidade criminal. Tem muita coisa que a pessoa que não trabalha na área, ou o próprio cliente, independente se ele é instruído ou não, isso aí acho que nem leva em consideração. Mas tem muita coisa que até a gente que trabalha com isso, a gente não consegue enxergar. A gente só vai conseguir enxergar se a gente fizer uma análise, se a gente emite certidão. Então, assim, se você é comprador, cuide do seu dinheiro, cuide do seu patrimônio, contrate um advogado e vai dar tudo certo. Confia na gente, que vai dar tudo certo. Meu Instagram é paulacruz.adv, da condominial é condominial.abrj e a Dani não passa seu Instagram. A Dani vai passar o Instagram dela aqui também. E é isso, muito obrigada. Queria agradecer a vocês três. Aprendi muito hoje. Muito obrigado pela participação. De verdade, achei que ficou bem descontraído, foi bem legal, foi bem didático tudo. Gostei muito mesmo. Meu Instagram é Leandro Sender, @Leandro Sender. Dani, posso? Meu advogado, _ Daniele Borges. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.